Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo, um bom início de semana, com a paz de Jesus em nosso coração. Louvado seja Deus, pois todos nós iniciamos mais uma semana com o nosso coração aberto para servir, para amparar, para viver a cada dia junto com Jesus. Então hoje eu desejo a todos uma semana repleta de oportunidades para vivermos a caridade. Pois já nos dizia Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Essas palavras de Allan Kardec contêm um grande ensinamento para todos nós. Então, que possamos vivê-la, que possamos buscar no nosso íntimo esse amor que transborda através das nossas atitudes, fazer, auxiliar, amparar por amor nesta semana, sem aguardar nada em troca. Então, hoje, meus irmãos, eu desejo uma semana repleta de chances de vivermos este amor que é da caridade, e que possamos estar hoje aqui, unidos, em nome de Jesus, para mais um momento do nosso Evangelho diário. Hoje, meus irmãos, nós iremos refletir aqui na nossa querida obra que estamos acompanhando diariamente, a obra Um Minuto com Chico Xavier. Hoje nós estamos na mensagem de número 168, uma mensagem muito especial. Como eu disse, essa obra, comentei ontem conosco no Evangelho, essa obra ela é dividida, em cada página nós temos uma mensagem. Então, a FEB, ela reserva para nós muita sabedoria em cada trecho dessa obra. Então, em cada página, nós temos a numeração para irmos seguindo e temos as mensagens de muita sabedoria para a gente. Então, hoje é a mensagem de número 168, uma mensagem de André Luiz, em que o querido irmão espiritual diz para nós: estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Então, olha o que André Luiz diz para a gente começar a semana hoje. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros. Nós não viemos ao mundo. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Estamos aqui para também conviver com o próximo. Para também, meus irmãos, amparar o outro. Não viemos para viver sozinhos e somente com aqueles que nos agradam e nos sentimos bem em estar perto. Toda rosa, para florescer, ela tem os seus espinhos. Então, na vida, a gente vai ter algumas relações complicadas. Faz parte do que nos ajuda a crescer, a exercer paciência. Nós viemos para conviver com os nossos irmãos, aprender a conviver, tanto com aqueles que nos agradam, quanto com aqueles que a gente tem alguma dificuldade. Mas uma coisa importante: todas as pessoas que passam pela nossa vida, que nós temos a bênção de encontrar, nos marcam de alguma forma, nos ensinam algo. Sabe, meus irmãos, hoje, lendo essa mensagem aqui de André Luiz, eu me lembrei daquele grande encontro de Jesus
com a mulher samaritana. Eu gostaria de relembrar este momento grandioso do Cristo, grandioso em amor, em caridade e em ensinamento. Eu gostaria de relembrar esse momento para que possamos buscar vivê-lo hoje, na nossa semana e pela nossa vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus, lembremos que Jesus, os apóstolos e os discípulos, eles sempre caminhavam de aldeia em aldeia, passavam pelas cidades, e tudo isso era feito por um percurso a pé, em que eles levava dias para eles irem de um local até o outro. E durante esse percurso, Jesus ia sempre pregando as palavras divinas. Então, o Cristo, ele estava ali junto com seus apóstolos, ele precisava cumprir um caminho. Foi uma época, meus irmãos, que Jesus, ele ficou sabendo da prisão de João Batista. E o Cristo tinha profundo carinho por João Batista. Então, quando o Cristo soube da prisão dele, ele pensou ali em se retirar da onde ele estava para ir rumo a novos ares. E para Jesus fazer esse percurso, ele tinha 3 opções. Tinha 3 caminhos que ele podia escolher. Ele podia ir pelo litoral do mar Mediterrâneo. O outro caminho, ele podia ir pelas margens do Jordão. E o terceiro caminho, ele podia ir pela Samaria. Então, para Jesus ele ficou sabendo da prisão de João Batista. Para ele sair ali daquela localidade que ele estava e ir até onde ele desejava com os apóstolos, ele tinha 3 opções de caminho. Igual é conosco. Se a gente deseja chegar num local, a gente tem várias opções de caminhos a passar. Não é verdade? Então, Jesus podia ir pelo litoral do mar Mediterrâneo, pelas margens do Jordão, ou ele podia ir pela Samaria. Só que o Cristo escolheu esse último. Ir pelo interior da Samaria. Samaria é aquela região onde viviam os samaritanos. Como eu disse, e como eu sempre falo nos evangelhos, na verdade, não existe ao acaso diante de Deus. Tudo tem um propósito. E Jesus escolheu esse último caminho diante das 3 opções porque ele tinha um propósito com isso. Ele estava em busca de encontrar-se com alguém. E dos 3 caminhos, esse é o mais cansativo, o mais áspero e o mais complicado. Eu vou trazer isso para a nossa vida igual quando temos que chegar num local que desejamos, geralmente escolhemos a rota mais fácil, a rota mais rápido, não é verdade? Jesus escolheu o mais complicado, das 3 opções que ele tinha. O caminho mais cansativo, mais áspero e o caminho mais, assim, cheio de despenhadeiros. Só que Jesus cumpriu esse caminho. Até que chegou, meus irmãos, a hora sexta do dia. Meio-dia. Aquele sol ardente ali nas regiões da Samaria. E Jesus se aproxima ali do poço de Jacó. Os companheiros que estavam junto com Cristo neste momento continuam a jornada e se dirigem à cidade mais próxima. Mas Jesus faz uma parada ali nesse poço. E quando Cristo para exatamente nesse poço, os outros seguem rumo à cidade próxima. Jesus para ali no poço. Senta-se, como se ele estivesse esperando alguém. E ele aguarda. E ele espera
naquele sol de meio-dia. Só que não tardou e apareceu uma mulher samaritana. Ela trazia um cântaro na cabeça. E quando ela se deparou com um judeu, que era Jesus, sentado ali perto do poço, onde essa mulher estava indo buscar água, primeiro ela parou, com medo. Ela ficou com medo. Com medo de passar por ele, com medo de dirigir-se ao poço, porque esse homem estava perto. Só que essa mulher não conhecia Jesus. Ela precisa da água. Então, mesmo com medo, ela se dirige àquele poço, amarra a corda ali na alça do cântaro para colher a água. Meus irmãos, nesse momento, Jesus diz para ela: dá-me de beber. Jesus pede de beber para ela. A samaritana, ela estranha o pedido. Será que aquele homem está falando comigo mesmo? Ela pensa. Um judeu me pedindo um favor? Porque vamos nos lembrar que judeus e samaritanos não se comunicavam. Judeus e samaritanos não davam certo entre si. Eles se olhavam com despeito, julgando-se um superior ao outro, um considerava o outro impuro, enfim, eles não, por diversos motivos, eles não davam certo, não se misturavam, não conversavam, eles nem dirigiam uma palavra ao outro. Imagina então essa samaritana, vendo que ali tem um judeu, ela já sabia que, bom, samaritanos e judeus não dão certo, mas aí quando ela ouve um judeu dirigindo a palavra para ela e pedindo ajuda para ela, assim, dá-me de beber. Meus irmãos, essa mulher, ela diz para Jesus: como sendo tu, judeu, me pedes de beber, que sou mulher samaritana? E a resposta de Jesus é clara: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Por outras palavras, claro que aqui é repleto de ensinamento esse momento, mas por outras palavras é como se Jesus estivesse dizendo para ela que não há preconceitos, que não há distinção, que todos somos iguais. Perante Deus, todos somos iguais. Porque Jesus poderia pedir, meus irmãos, essa água, essa ajuda para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas o Cristo tão sábio pede justamente para uma samaritana. Como eu disse, naquela época, samaritanos e judeus não conversavam. Era uma intriga ali que já tinha anos que acontecia. Não se olhavam, nem se aproximavam um do outro. E Jesus pede algo a ela, para firmar no coração daqueles daquela época e também no nosso hoje em dia, que não há distinção entre nós. Que não viemos ao mundo para vivermos separados, nutrindo intrigas, nutrindo discórdias contra o outro. Nós viemos para nos ajudar, para conviver e aprender a conviver. Então Jesus faz essa aproximação com alguém naquela época que carregava o medo perante os judeus, porque eles não conversavam. Quem dirá dizer um bom dia ou pedir algo? E Jesus faz esse movimento. Desde esse encontro,
essa mulher nunca mais foi a mesma. Ela abriu teu coração para enxergar que não existe essa linha do preconceito que nos divide diante de Deus. Não existe. Da mesma forma, eu trago isso para a nossa vida. Todas as pessoas que passam pela nossa vida têm um motivo e têm um propósito diante de Deus. Não foi à toa que Jesus passou por aquele caminho e se encontrou com aquela mulher. Da mesma forma, na nossa vida, todos que cruzam os caminhos da nossa vida têm um motivo, um propósito diante de Deus. E nós viemos para aprender a conviver. Aprender, meus irmãos, que todos somos iguais. A desfazer esses nós das discórdias e aprender a ter convivências mais harmônicas e mais leves. Hoje, eu deixo aqui essa mensagem para a nossa segunda-feira, deixo essa mensagem para o nosso coração, que possamos acolhê-la em nosso íntimo, viver este ensinamento essa semana, a gente trazer, como André Luiz diz, a simpatia para com o outro, o respeito, a harmonia nas relações e lembrar que a gente veio para conviver, meus irmãos. Que essas palavras frutifiquem em nossa alma, pois são palavras da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, e que assim seja.